Então, tudo isso que a JJ orientou e proporcionou no passado foi fundamental para onde eu consegui resultados nesse ano. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Eduardo. E aí, tudo certo, cara? Tudo certo? Beleza, então, vou começar, cara, primeiro te agradecer muito aí pela participação, você poder contar um pouquinho aí da sua história no ano passado, como é que você conseguiu aí seu sucesso nas provas de residência. E para começar, cara, eu queria que você se apresentasse. Qual faculdade, onde você fez faculdade, quando é que você se formou, para qual especialidade você prestou prova, dá aquela introduçãozinha aí para eu te conhecer um pouco melhor. Beleza. Então, aí, Eduardo, eu sou o Paulo, certo? Eu me formei na UES em 2019 e eu trabalhei um ano, que foi o ano da minha preparação, né? O ano 2020, que foi quando eu prestei provas para radiologia, aí eu também fiz prova para clínica médica e para anestésia. Eu trabalhei durante o ano 2020, mas pensando no controlar minha carga horária, né? Tentar conciliar os estudos com a preparação para a prova. E foi também o ano que eu decidi ingressar na JJ, né? Que eu não tinha participado da turma em 2019, que tinha conhecido já em 2019, mas só escutando de alguns colegas, ou então mesmo de propagandas no Instagram, vendo sobre métodos de estudos e etc. E decidi ingressar em 2020, né? Eu sempre tive dúvida, né, em relação à escolha da prova de residência, a escolha da especialidade, tanto foi uma coisa que eu fui vendo ao longo de 2020, mas eu acabei fazendo radiologia. Hoje eu faço radiologia aqui na USP São Paulo, né? Boa. Já 6 meses, né? E então você formou em 2019, foi em qual faculdade mesmo? Desculpa, eu não entendi, Paulo. Foi da UES, Universidade Estadual do Ceará. Universidade Estadual do Ceará. E aí, em 2019, você fez prova de residência no final? Não cheguei a fazer prova. Não Não fez cheguei a fazer prova. prova. Não tinha feito uma boa preparação em 2019. Assim, eu cheguei a ler alguns conteúdos por fora, tentando pegar mais aquele estudo leitura, né? Que você tenta ler os conteúdos, mas eu vi que não foi eficaz e eu acabei dedicando a preparação para 2020. Mas você estava fazendo algum curso ou estava estudando por conta própria mesmo? Eu fiz um curso, cheguei a fazer uma preparação. No começo, eu tentei fazer uma preparação mais naquele estilo. Vou ler todas as apostilas, vou tentar resolver o que tem que ser visto aqui em aulas, mas é aquele estudo que eu acabei me esgotando a agosto, praticamente eu já não conseguia mais fazer mais nada e eu vi que minha preparação estava aquém da maioria que estava continuando e persistindo em questões e etc. Eu acabei desistindo da preparação e decidi focar em 2020, né? Foi o ano que eu consegui. Então, isso é interessante, Paulo, porque já contextualizando aqui, você cometeu o erro em 2019, que é o erro que, sei lá, 80, 90% das pessoas cometem, que é exagerar no estudo teórico e colocar pouca ênfase no estudo prático, né? Para qualquer coisa que a gente vai aprender na nossa vida, sempre a prática ensina mais do que a teoria, sempre. Pode ser na medicina, então provavelmente você aprendeu aí mais radiologia nesses 6 meses que você está na residência do que durante toda a sua vida na faculdade. Por quê? Porque você tem prática todos os dias de radiologia. Claro que você tem que estudar também, não é só prática, mas a prática é predominante numa residência e é por isso que é o momento que as pessoas aprendem tanto. E vale para aprender o idioma também, você tem que praticar para você aprender. E é óbvio, vale para a prova de residência, então fazer questões, fazer provas, fazer flashcards baseados em questões sempre vai ser mais produtivo do que apenas ficar na leitura. Eu digo isso porque eu sei que é um erro que muita gente comete. Você cometeu lá em 2019, muita gente comete no quinto ano. Eu não sei se você chegou a estudar no quinto ano, em 2018. Não. Eu cheguei a preparar só no 6º ano mesmo. Entendi. E aí tá, 2019 você se preparou dessa maneira, não viu tanto resultado, não conseguiu tanta produtividade aí com esse estudo baseado em teoria e começou 2020. Em 2020, Isso. então, no início, você não estava na J, ou você entrou logo na primeira turma da JJ ou Eu não? entrei na primeira turma da JJ em 2020. E você ficou sabendo a gente como? Você falou de colegas ou do Foi Instagram? alguns colegas comentaram sobre o método de estudo mais aplicado, mais direcionado, né? Era também um curso mais acessível, bem mais acessível que outros, né? Na época, aí eu acabei
entrando para tentar usar como método complementar para a residência, mas utilizando a mentoria, né, que favoreceu bastante ao longo do ano, que é um ponto super forte, e a preparação por questões com aquelas revisões passadas, né, que não tinha uma outra ferramenta parecida, mesmo nos outros cursos tradicionais que estavam disponíveis na época, né? E como é que foi, então? Me conta como é que foi sua preparação. Você falou aí das revisões, né? Que a gente faz revisões espaçadas, hoje a gente chama de Isso. revisão inteligente. O que você fazia? Como que era seu dia a dia de preparação? Então, eu fazia dois cursos, né? Eu fiz um grande curso e usei a JJ como eu usei como um método aplicado para eu poder fazer essas revisões e poder como se fosse uma soma, mas eu sabia que aquilo era fundamental durante a preparação do ano, né? Aquela aplicação de questões, as revisões, aquilo tudo que eu estava fazendo ao longo do ano. Eu separava bem minha semana, então meu cronograma era semanal. E o intuito era que, mesmo que eu não conseguisse pegar a teoria, que eu conseguisse fazer todas aquelas questões que estavam programadas no aplicativo, né, para serem feitas durante a semana, né? Então, isso, eu acho que essa consistência, né, que era o que todas as semanas a gente comentava, né, no grupo sobre a importância da consistência, e até o meio do ano também, quando a gente começava a comentar que as pessoas começavam a falhar, que realmente é difícil manter aquilo, e eu tentava manter aquela consistência, né, do ano todo. Aquilo ali foi uma das coisas importantes, né, dessa preparação. Então, eu separava ali 2, 3 dias para poder pegar aquele conteúdo teórico que eu achava que era fundamental na semana, e 2, 3 dias eu aplicava para poder fazer as questões que eu decidi fazer junto com as questões que estavam disponíveis no aplicativo. O que eu achava interessante da plataforma da JJ é que não eram tantas questões, eu conseguia controlar esse número de questões, e as questões que eu tinha dificuldade, que eu errava com alguma frequência, elas voltavam a se repetir com alguma frequência, bem mais frequente do que outros assuntos que eu estava com a relativa facilidade, né? E isso foi importante, né, desse ano. Então, eu utilizava uma semana baseada em uma leitura, na metade da minha semana, e o restante era aplicação de resolução de questões. E questões você fazia, então, 3, 4 vezes? Você não, como é que era isso? Eu fazia as questões uns 3, 4 dias da semana, eu separava para fazer todas aquelas questões, né? Eu aplicava, eu resolvia as questões, as principais, que eram os blocos das apostilas do curso complementar que eu fazia, e o restante do dia, quando eu terminava aquele conteúdo teórico que eu achava que era importante, eu ia resolvendo as questões da JJ e ajudava também nessa revisão dos conteúdos que eu estava aplicando na plataforma. E você fazia flashcards? Não cheguei a fazer flashcards. Não Eu fazia cheguei a conversar flashcard. com muitos amigos, sobre isso. Muitos usavam, mas eu não funcionou tão bem no meu método. Eu acho que eu pegava muito bem, assim, naquele estudo inicial, né, que a gente fez em relação a qual o seu método de aprendizado. Eu pegava muita coisa em aula, então eu achava que uma leitura um pouco mais focada e resolver mais questões é o que acrescentava mais no meu estudo, sabe? Entendi. Não, cada um, claro, tem sua maneira de aprender. Você é um dos primeiros alunos, se não for o primeiro ex-aluno do ano passado. Eu tenho conversado com vários que tiveram grandes resultados que não fazia flashcard. Os Mas aí, flashcards. a maioria dos que conseguem resultado acaba fazendo. E, cara, você lembra quanto é que você estava tirando no início, logo que você entrou na JJ, no início do ano? Como é que estava o seu desempenho na época? O primeiro simulado da JJ, que foi já com a primeira turma, né? Eu acho que eu fiz 61 questões, 60, ou um pouco menos que isso, talvez. Acho que foram 58, 60 questões, mais ou menos. Entendi. Estava numa faixa ali acima da média. No início, as pessoas normalmente tiram ali entre 45% e 50%, mas ainda uma nota mediana, uma nota longe aí de ser suficiente para você acabar sendo aprovado onde você foi. E, cara, então entendi mais ou menos como foi sua preparação. Chegando nas provas, quais provas você fez? Como é que foram seus resultados? Conta aí para mim E foi só para radiologia no final ou acabou misturando? Então, eu fiz prova no Unificado do Ceará, que é a SURSE, né? Que é uma prova bem difícil, né? Tem preparações específicas, algumas pessoas comentam,
Mas eu nunca parti da premissa de fazer uma preparação específica. Eu seguia bem aquele método, né? A gente discutia bastante lá. Tem que fazer uma preparação geral e lá mais para o final fazer uma preparação mais específica. Então, fiz a SURSE, que é a Unificado do Ceará, fiz a Unifesp e a prova da USP, né? Eu não cheguei a prestar a prova da USP Ribeirão, porque eu acabei já tinha o resultado das que eu mais tinha interesse, mais antecipadamente, acabei assumindo a residência antes de fazer a prova, né? E eu fiz para a SUS, eu botei clínica médica e anestésia, né? E consegui bons resultados para as duas, consegui ser aprovado na primeira lista. E na USP São Paulo e na Unifesp eu fiz para radiologia. Eu já estava meio que caminhando, já bem mais decidido na minha especialidade, mas para o final do ano. A prova da Unificado foi a primeira que eu fiz, depois veio a da USP, né, da Unifesp, desculpa, e lá no final do ano, que foi, na verdade, dia 3 de janeiro, foi a prova da USP 2020, né? Ou Entendi. 3 de janeiro de 2021, né, no caso, né, que 3 foi a prova de 2020, por Foi esse ano a causa prova, da cara. Foi lá, pandemia. lá no início, mas foi esse Impressionante. ano. E quanto é que você tirou nessas provas? Você lembra? Pronto, lembro. Estava vendo isso antes de conversar. Na primeira prova, que foi a da SUSI, eu fiz 75, né? Que é uma média boa para a prova do unificado. Eu sabia que ia dar certo, mas não era uma posição que eu achava que, pela preparação que a gente discutia bastante, né? Os 80%, que era o nosso foco, que era aquela garantia. E eu sabia também que eu ia precisar de um resultado mais assim, mais além para poder conseguir resultado no final do ano, nas provas da USP. Foi assim, foi um salto, né? Eu achei que no final do ano eu tinha que chegar bem mais preparado na prova da USP para conseguir um bom resultado, mas já foi um bom resultado, né? Foi um bom resultado. Foi. A prova do SURSE é uma prova complicada e do ano passado também foi uma prova difícil. Você deve ter visto aí, com certeza você conseguiria, não sei se escolher qualquer lugar, mas conseguiria uma grande colocação aí para clínica anestésio, né, que você botou, que você falou. Isso. Aí na prova da Unifesp eu já tinha feito uma preparação específica, foquei bastante em questões, como estava sendo orientado já na mentoria, já naquela parte final do ano, e fiz 79, se eu não me engano, na prova da Unifesp, certo? E continuei estudando, mas eu acho que cada prova, eu acho que soma bastante. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para alguns colegas que querem fazer prova esse ano, cometer até com alguns outros colegas, façam mais de uma prova, né? Isso é importantíssimo, né? O Com crescimento que certeza. você tem entre uma prova e outra e as revisões que você vai fazendo até chegar na última prova, talvez a última prova que você vai fazer é a prova que você realmente, da instituição que você quer entrar. Então, essa preparação até chegar nela é fundamental, né? Você sentir a prova, você sentir o clima daquele Concordo processo totalmente. é fundamental. Aí na USP, que foi a penúltima prova, né? Depois da prova da USP, ainda teve a segunda fase da Unifesp, né? Eu fiz 82 na prova que foi 120 questões, e 83, aliás. E foi o suficiente para entrar também na lista, na primeira lista, já antes da entrevista, que foi a segunda fase, né? Então, Entendi. foi um crescente. Eu acho que desde a minha preparação em novembro, quando foi a primeira prova, até chegar na prova da USP, foi um crescente e toda essa sensação, vou fazer prova, vai ser mais uma prova, tem mais preparação pela frente, e não deixar, né, eu tirei um bom resultado, então tá tudo resolvido. Não, sempre aquele foco na próxima prova foi fundamental para esse resultado final na prova da USP também. Isso que você falou é muito legal, porque eu tenho conversado agora bastante com os alunos, e uma coisa que a gente já observa há muito tempo, e você é um exemplo disso, é que a reta final é um momento de muita evolução. Por vários motivos, né? Porque primeiro que a gente está mais motivado, a gente está mais ligado na preparação, a gente já estudou e já revisou para caramba, a gente já fez prova para caramba, então a gente já sabe. E o outro motivo é isso que você está falando. A gente vai melhorando à medida que a gente vai fazendo prova. A primeira prova normalmente é a pior. Claro que às vezes acontece de encaixar, né? Vem a prova com os assuntos que você sabia, você se dá bem logo de primeira, mas normalmente é a prova que a gente ainda está meio se acostumando e às vezes a pessoa, se ela se desmotiva com uma nota ruim, acaba não acontecendo uma aprovação, você aí na sua terceira, você acabou mirando aí e conseguindo uma vaga, você acabaria sendo aprovado em todas, provavelmente.
mas de qualquer jeito, assim, para fechar com chave de ouro na USP, né? Era a sua prioritária mesmo? Era a minha prioritária, sim. Era prioritária. Todas as que eu fiz era a prioritária, assim, a primeira fase já foi animadora, né, o resultado, então você já vai bem mais tranquilo para a segunda fase. Então, esse resultado na teórica é fundamental, né? O que a gente conversava, né? Uma preocupação muito grande que eu tinha era em relação à multimídia, a segunda fase, a entrevista, mas quem consegue definir bem um resultado na primeira fase já vai muito bem para a segunda e consegue tirar, assim, um bom peso já na segunda fase, né? Apesar de que alguns processos, a segunda fase, por exemplo, na Unifesp, como foi na multimídia, né, que a gente também discutiu muito naquele final do ano, na preparação específica, pesa bastante, mas na maioria das provas, por exemplo, unificados, e também na USP, a primeira fase nesse ano foi fundamental, né? A primeira fase ela é muito decisiva porque, primeiro, que ela te leva para a segunda fase, né? Sem ela, você nem na segunda fase chega. Então, a pessoa às vezes está preocupada com a segunda fase antes de estar muito bem preparada para a primeira fase. Isso, para mim, é um péssimo negócio, é uma coisa bem ruim. E segundo, que eu acho muito importante, tanto para uma prova multimídia quanto para a prova prática, o conteúdo teórico ele é fundamental. Se você não tiver bem na teoria, você não consegue fazer uma boa prova prática. Você também não consegue fazer uma boa prova multimídia. Então, é uma premissa para você se dar bem na prova prática ou na prova multimídia, é você ter a capacidade de se dar muito bem na prova teórica. Então, além dela, normalmente vale 50%, aí tem 40% para a prova prática, 10% para entrevista, a maioria faz isso quando tem duas fases, pelo menos pré-pandemia, né? Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Mas, assim, a prova teórica, ela acaba sendo muito importante mesmo em todas as fases. Pô, mas muito legal, Paulo, sua história. E aí, cara, tá valendo a pena todo esse caminho? Como é que tá a residência? A residência da USP é muito boa, né? Tem muitos serviços, é muito ampla, né? Então, para quem tem a oportunidade de fazer residência aqui, é uma grande oportunidade, né? Porque acaba que você tem um volume de pacientes muito grande, né? Você tem muitos exames, você acaba tendo retorno de casos, o sistema funciona muito bem no hospital, então o paciente tem exames desde 2009, 2005, você consegue ver exames anteriores do paciente de longa data, então acaba que é uma residência que você tem um grande aprendizado já durante os 3 anos da residência, que você tem outras oportunidades nas subespecialidades também, que na radiologia são bem amplas, né? Sim. Então, para quem tem o desejo de fazer uma residência com a oportunidade de fazer já uma sub, já dentro do próprio hospital de residência, é uma excelente oportunidade, certo? E a radiologia é muito, assim, para quem gosta, é muito legal, né? Então, se a pessoa tem alguma dúvida, tem a oportunidade de estagiar e ver como é que funciona a rotina de um radiologista. Isso aí também foi uma coisa que a gente pesou muito. Eu pesei muito também na escolha da especialidade, né? A rotina da especialidade, não só aquela coisa, né? É muito interessante aquela área, mas a rotina, como é que ela funciona, né? Como é que o profissional ele trabalha no dia a dia. Então, isso foi muito importante. Foi um dos grandes motivos também para escolher a radiologia como especialidade, né? Então, fazer na USP está sendo muito bom e quem quiser falar comigo depois, perguntar alguma coisa específica sobre a residência, pode ficar à vontade que eu comento mais também. Pô, que legal, Paulo. Valeu aí pela disponibilidade. É sempre uma coisa que o pessoal quer saber muito. Eu não lembro agora, teve um aluno, um ex-aluno que eu conversei que passou na USP. Agora eu não lembro se foi clínica ou rádio. Tem O outra. João Vitor? É o João João Vitor? Vitor. O João fez preparação exclusiva pela JJ, conversei com ele também. E antes de falar, inclusive, com você, eu falei com ele também, ele tá super bem também, o João, ele fez a preparação exclusiva pela JJ, né, com toda a preparação, usando os flashcards e tudo, até comentei com ele, e tá super bem também agora na radiologia, e gosto também da Que nossa área. legal, cara. Eu achava que era radiologia, mas eu estava na dúvida se era clínica ou rádio, mas é rádio mesmo. Legal, Rádio cara. mesmo. Estamos com várias pessoas aí na USP, não só em radiologia, mas muito legal ver essa galera crescendo. E tomara que ano que vem seja R2 aí de mais uma galera em rádio na USP, que é sempre
uma instituição que muita gente quer, uma especialidade difícil, né, de passar, não é fácil, mas, cara, uma especialidade que eu acho bem interessante também. Paulo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Desejo todo sucesso para você na radiologia e na USP. Tudo de bom, cara. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer, Eduardo, a preparação ano passado, todas as orientações de mentoria, a hora certa de começar a resolver questões de provas antigas, as provas na íntegra que a gente conversava, os simulados que acrescentaram bastante, a preparação que foi realmente focada em questões que é realmente fundamental. Então, tudo isso que a JJ orientou e proporcionou ano passado foi fundamental para onde eu consegui resultados nesse ano, né? Então, agradecer aí e deixar aí um salve pessoal da JJ e boa preparação para o pessoal aí. Valeu, Paulo. Muito obrigado, cara. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, cara.